Oi. Olá, Deixa eu tirar o óculos tudo bem? dando reflexo. Desculpa, meu fone não estava funcionando. Tá me ouvindo? Tô te Porque o ouvindo sim, fone não estava conectando, eu fiquei atrapalhado aqui. sem problema. A tecnologia Bem, é então uma vamos. lição pra gente, né? Sempre, né? Ainda mais nesse período da pandemia que a gente está nesse processo de aprendizado forçado, né? Nossa, total, é super. Cada hora uma lição nova. Toda a aceleração tecnológica gerada pela pandemia. Não, e é incrível porque, bem, passei minha vida inteira dando aula, né? Mas, assim, fazer as coisas pro um celular é absolutamente diferente. Outro dia eu tive que fazer um vídeo de 15 minutos para a jornada do partido e foi um parto, arrumar cenário em casa, onde gravar, o que falar, que era, fala sobre pauta LGBT em 15 minutos, era assim, um desafio único, assim, bem difícil. O bom é que a gente tem pelo menos mais uns 50 pela frente aí. Então, vamos começar? Vamos lá. Eliseu, a primeira pergunta que eu tenho para te dizer é por que é importante, por que lutar pela pauta LGBT dentro do campo político? Então, isso é uma pergunta muito importante, até porque assim, eu tenho ouvido muito na esquerda, porque a política identitária. Isso é um discurso antigo, na verdade, né? Lá atrás, os partidos socialistas falavam que a gente não devia se preocupar com as pautas LGBT ou de mulheres, que a grande questão era a luta de classes, e que quando você vencesse a luta de classes, todas as opressões iam desaparecer. O que não é verdade, né? É evidente. Claramente não. E as pautas, elas não são só dos LGBTs, elas são civilizatórias, né? Quando eu estou lutando para que uma menina trans possa usar o nome dela na escola, ou possa usar o banheiro que ela se sente à vontade, não é só dela que eu estou falando da sociedade, porque eu garanto que essa pessoa vai poder estudar, vai estar numa escola, vai ir para uma universidade, vai ter acesso ao mercado de trabalho. O meu amigo Tufson tem uma frase que ele fala que eu sempre repito: enquanto um de nós não tem direitos, nenhum de nós tem os seus direitos garantidos. A luta é uma luta pela sociedade. Assim. Então, claro, a população mais atingida são os LGBTs, que são uma população socialmente ignorada. Você vê que é um grupo que até hoje não teve um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional. Até hoje nada foi aprovado pelo nosso Congresso Nacional da população LGBT. Mas não é só isso. Isso mostra que a gente ainda tem um Congresso que ignora muitas pautas, muitos atos da civilização. Então, essa luta, que é uma cobrança, tanto que assim, as nossas vitórias vieram dessa articulação com o judiciário, e no meu caso, eu acho que a criminalização ela é a mais simbólica, porque a nossa primeira vitória foi a omissão do Congresso Nacional. Esse Congresso escolhe ser omisso. Quando a gente estava na luta pela criminalização, eu também tentei no Legislativo. Apresentei um projeto de lei já pelo Cristóvão, depois um pelo Alessandro Vieira. Pelo Alessandro, né? E veja que eles usaram o projeto do Alessandro, mandando uma carta ao STF, dizendo: olha, parem a ação que a gente vai resolver aqui. Só que isso era tão conhecido que o Celso de Mello, a gente ia já um dossiê com mais de 15 projetos de lei pela criminalização, mostrando onde eles estavam parados em cada lugar. E isso, naquele momento, causou assim, um repúdio dos ministros. Isso é um absurdo, que se trame para não legislar e deixar as pessoas. E a gente teve 10 votos, que foram 8 que fizeram a criminalização, mas 10 disseram: o Congresso escolhe ser omisso com a população LGBT. Então é fundamental que a gente lute, como é fundamental que eu, mesmo branco, lute contra o racismo, mesmo homem lute contra o machismo, a gente tem que lutar por essas pautas, porque elas trazem a civilização. Eu gosto muito dessa coisa de criticar essa ideia que o que a gente... Aliás, eu acho que até essa coisa de chamar de pauta identitária, eu tenho até algumas questões, né? Não sei como é que é a tua opinião sobre isso. Como se só gay, mulher e negro tivesse identidade. Como se, por exemplo, ninguém fala de pauta judaica, de pauta identitária quando o cara é judeu e está falando da religião dele. Ninguém fala de pauta identitária quando a pessoa é evangélica e está falando da religião dela. Ninguém fala de pauta identitária quando a pessoa é liberal e tem identidade liberal ali, foi criada no meio liberal.
faz muito pouco sentido esse argumento, né? Não, e é assim, quando eu escuto essa frase, eu já sei de onde vem. Vai pegar alguém que vai citar determinado artigo do Mark Lilla, um pedaço do livro, não ler o livro todo, e já conheço de cor. Que o Brasil não é os Estados Unidos, a gente não é um país de maioria branca. Se o Brasil fosse uma pessoa, seria uma mulher negra. Então, falar assim, de pauta identitária no Brasil, assim, eu já acho ruim nos Estados Unidos, porque é isso. Identidade todos temos e todos estamos na luta, né? Inclusive, a política brasileira é altamente afetada pela religião, que é uma identidade total, religião evangélica, né? A religião católica também faz sua pauta, mas a religião evangélica tem um projeto claro, organizado de poder, com emissora de TV que não dá lucro, com todo um aparato político, com os pastores pedindo voto nas igrejas. E isso até é uma coisa que eu sempre comento, que a esquerda perdeu o negócio do showmício. Mas os evangélicos têm a igreja, onde o padre fala que você vai para o inferno se você não votar no pastor. É uma perda. Imagina se a Pablo Vittar pudesse fazer show pedindo voto para candidatos gays, né? ou trans. Seria absolutamente diferente. A gente perdeu muitos espaços sobre isso. Agora, no Brasil, não faz sentido. Nós somos um país negro, né? 20% da população é LGBT. A pauta identitária é uma pauta própria. E ela vai muito mais. Assim. O Bolsa Família é uma pauta identitária. O Bolsa Família foi entregue para mulheres, combatia o machismo. Foi uma política muito importante para vencer o machismo do homem do Nordeste. Assim. A pauta, o que eles chamam de identitária, ela tem múltiplos recortes. No Rio, quando tinha o Minha Casa Minha Vida, as mulheres trans ficavam de fora. Também tinha um recorte com mulheres, elas não eram consideradas mulheres. Então, assim, eu quando escuto a frase, tem algumas coisas que a gente já conhece de quem vem do interlocutor. Quando fala pauta identitária, já sei que vem alguém de esquerda dizer que a gente faz muito barulho. Porque é isso, o que incomoda? É que a gente quer sentar na mesa com os homens brancos e dizer, vem cá, querido, a gente manda também aqui. A gente tem... não, vem... Como se a identidade do homem branco empresário de meia idade não fosse a identidade que estivesse ali tomando conta de tudo. E enquanto eles são, sei lá, 10% da população e 90% da representação política, está totalmente errado. Exatamente. Mas é isso que incomoda, né? Inclusive, a vitória do Bolsonaro, ela é isso. Esse homem branco, hétero, cisgênero, excluído da cultura, excluído da ciência, ele se organizou eleitoralmente e elegeu não só o Bolsonaro, mas um monte de bolsonarismos, né? Carla Zambelli, enfim... elegeu um monte de gente que representa essa identidade, o cara que se tem excluído. Ele acha que os privilégios dele, que foram atingidos, ele não perdeu os privilégios, mas que foram atingidos pelo crescimento das pautas civilizatórias, são espaços perdidos. Como assim cota para negro? Eu me lembro muito bem, quando a gente começou a discutir a política de cotas, as pessoas diziam que vai dizer que os negros são burros, são inferiores, que é uma ofensa aos negros. Argumentos absolutamente falaciosos, que não tem nada a ver. Uma coisa é a cota reparatória, outra coisa é a cota social, mas não se dão nem ao trabalho de ler a política para saber do que estão falando. A mesma coisa com LGBT, quase tudo é histeria, né? Negócio de a menina trans vai atacar a menina no banheiro. Gente, como assim uma menina trans de 15 anos de idade, apavorada, se descobrindo, morrendo de medo de apanhar na rua, vai se dar ao desfrute de atacar uma outra menina? Assim, é muito raro uma trans lésbica. E como se meninos héteros não atacassem meninas do banheiro de 15 anos, né? Não, e eu acho que essa questão, né, do porquê lutar pela pauta, eu acho que tem uma questão central também, que é, enquanto tiver gente morrendo pelo que ela é, a gente vai precisar lutar por isso. Que tem, né? O Brasil Sim. É alarmantemente isso, assim, e me assusta os discursos, porque o discurso contra é sempre muito ruim, né? Hétero também morre, mas não morre por ser hétero, cristão não morre por ser cristão no Brasil, pelo menos, né? A gente tem pessoas que morrem só por ser o que estão por andar na rua, e você é agredido, você é atacado. Já teve um cara de Uber que parou o carro e botou eu e meu namorado para fora. Eu fui expulso de casa por ser gay. A gente sente na pele isso, assim. Outro dia alguém estava fazendo um podcast comigo sobre mais a parte psicológica e eu falava sobre isso, assim. O menino gay que cresce, ele cresce diferente do garoto hétero, porque o primeiro desejo que ele sente
ele tem que esconder dele mesmo. E a vida sexual do menino LGBT, ela é escondida, ela é fora de casa. Eu vi a live do Luciano Huck e com o irmão dele falando que o primeiro cara que ele saiu foi um garoto de programa que raptou ele. O Huck ainda não me contou direito como é que foi essa história, não, mas assim, isso é sinal. Assim, enquanto o menino hétero, o pai pega ele debaixo do braço e leva ele num prostíbulo, leva ele para uma garota, isso ainda é uma coisa comum, o menino gay se vira sozinho, ele tem que ir sozinho, procurar na internet. É um risco, um medo, uma angústia que só quem vive e sabe o que representa. Agora, Eliseu, conta um pouco mais pra gente do teu ativismo aí, né? Você teve, sim, a conquista da descriminalização, mas você teve várias outras. Passa um pouquinho da tua história de ativismo aí no meio. Como é que você saiu de professor Eliseu para ativista LGBT Eliseu? Isso é uma história assim, eu nunca fui ativista, né? Eu nem pensava sobre isso. Eu era professor universitário, via na academia, acho que eu nunca nem tinha ido Acho que eu tinha ido na parada gay, parada LGBT de São Paulo uma vez para fazer festa com os amigos e aquele parque que tinha os gays lá, eu esqueci o nome do parque que tinha. E entrei na política meio de paraquedas também, por causa da educação. Eu era consultor da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. E aí uma aluna minha falou assim, conhecer meu tio, que é presidente da Comissão de Educação, que é o Conte. E eu falei, eu já conheço seu tio, mas assim, de palestras, né, de eventos em conjunto. E aí acabou que me colocaram candidato para vereador. Eu fui muito mais porque eu queria defender as ideias de educação, de inclusão e tal. E no meio da campanha alguém falou assim, o Raulino, pai de um amigo nosso, me convenceu, me chamou para uma reunião e falou assim, o Lula só fez sucesso depois que ele admitiu o dedo que ele não tinha. E aí eu entendi que ele estava mandando eu falar que eu era viado de uma maneira muito preocupada. E eu falei, não, isso não é um problema para mim, não é uma pauta que eu conheça muito. E aí acabou que na campanha a gente entrou nisso e tomou um rumo muito grande. Assim. O Jean foi me apoiar, o Carlos Tufo foi me apoiar, enfim, foi um ato muito inclusivo. Eu fui aí eu descobri, primeiro vereador a se assumir gay, pré-candidato a se assumir gay, único dos 1.700 daquela eleição. E aí isso foi tomando um rumo. Veio a criminalização da homofobia, vou tentar resumir. E aí as pautas começaram a vir, porque assim, uma coisa fundamental é essa articulação. Um partido que é mais de centro, você tem um espaço de articulação maior. Então, eu passei pelo nome social das pessoas trans nas escolas, porque a gente estava entrando no governo do Temer, e o Mendonça, ministro da Educação, muito amigo da Maria do Céu, que é do partido, e aí foi meu primeiro dia em Brasília, foi isso. Eu vim para Brasília 2 semanas antes de tomar posse no Ministério, para discutir a questão das pessoas trans nas escolas, e 8 meses depois a gente conseguiu garantir em todas as escolas, isso no governo Temer, um ministro do DEM, a gente garantiu o nome social para todas as pessoas trans no ensino básico brasileiro. Agora, há pouco tempo, a questão do sangue, né? Foi uma ideia de ação que a gente teve lá em 2016, a gente fez junto com o PSB entrou com a ação, a gente é amigo da ação, e a gente garantiu agora que pessoas, que gays, bissexuais e mulheres trans possam doar sangue. Na política, eu não falo muito sobre isso, mas também tenho muito orgulho, a gente fez o primeiro pedido para que as meninas trans fossem aceitas na chapa de mulheres, né? O partido tem que ter 30% de mulheres. E até então eram só mulheres cisgêneras. A gente falou, não, as meninas trans têm que caber aqui. Fizemos uma consulta em 2012, em 2014 a gente já conseguiu a Cris Stephanie, foi candidata a vereadora do Mato Grosso do Sul, dentro disso. E aí depois a gente conseguiu garantir o fundo partidário para elas, que as meninas tivessem acesso ao fundo. E em 2016, o Toinho da Pedreira, que era uma vereadora trans nossa, mas que usava o nome de Toinho da Pedreira, que é o nome onde ela ficou conhecida ainda quando era antes de fazer a mudança. A gente garantiu que não precisasse fazer mudança de nome, nem mudar os documentos, que simplesmente a autoidentificação como mulher trans servisse, e a gente ganhou essa vitória. Então, assim, a luta vai em todos os espaços. O casamento, ajudei na articulação pelo casamento, ajudei na campanha que a gente fez na época.
e depois tentaram derrubar... Foi do Tufson, né? A questão do casamento? O casamento foram várias frentes. O Tufson foi quem fez a DPF, levou para a justiça, a gente teve a vitória. Mesmo assim, ele não conseguiu casar na época, o juiz se recusou. A decisão do casamento como é que foi? Primeiro, em 2011, a união civil. Se garantiu, porque antes nem união civil tinha. Garantiu a união civil. Em 2013, nossa, a gente tem união civil de pessoas LGBT há menos de 10 anos nesse país. Que loucura, né? Adoção 2015, né? Até 2015 você não tinha garantia que você podia adotar um filho. A gente não era considerado família de forma alguma, né? A gente está até hoje brigando pelo estatuto das famílias. Tem gente que fala que família é pai, mãe e filho. Que é uma tolice. Pai, mãe e filho não é nem 50% das famílias brasileiras, né? Deixa quase todo mundo de fora. Aí o CNJ que fez a conversão para casamento. Então, assim, de novo, não é uma lei garantida. Em tese, se o CNJ muda, quer dizer, se o Bolsonaro consegue colocar 2 ministros lá, mudar o CNJ, é um direito que poderia cair. Claro que tem toda uma discussão de direito adquirido e tal. E na época, os partidos, o PSC e o PRB, se eu não me engano, entraram na justiça para derrubar, e aí a gente entrou na justiça para garantir o casamento, e aí já com esse discurso de que já haviam pessoas casadas, que já era um direito garantido, e a gente conseguiu. Agora a gente conseguiu, entramos com a ação contra a ideologia de gênero, né? Contra a escola sem partido. A gente teve 3 ações no Novo Gama, Foz do Iguaçu. Essa, para mim, é muito importante, assim, porque a escola é a ponta da luta deles, assim, né? Censurar o professor, criar medo no professor. Eles sabem que eles não conseguem proibir a educação, mas se eles criam medo do professor de ser demitido, de ser perseguido, de ser atacado, e é isso que eles fazem. Teve deputado aí que colocava, olha, se algum professor falar de gay em sala de aula, mande um vídeo pra gente, a gente vai... Então, assim, o STF vira e diz assim, que tem que falar disso. Porque o artigo 2 da LDB, Lei de Direitos de Base da Educação, diz que a escola prepara para a vida. E isso é fundamental, assim, porque até muitos professores não sabem disso, sabe? Eu passei 15 anos da minha vida formando professores. E muitos professores chegam para eles, eu não sou preparado para falar sobre isso em sala de aula. Então, amigo, você tem que se preparar. É sua função. A escola, ela não é conteudista. O objetivo da escola não é só matemática, português, inglês, como os defensores de homeschooling acham por aí. A escola tem função de educar, preparar um sujeito, preparar na Base Nacional Comum Curricular, inclusive eu fui consultor, tem que ficar lembrando, né? Porque a gente está em tantas frentes. Ela tem 40 pontos que ela fala da diversidade. A habilidade de empatia, de relacionamento humano, é uma base nacional comum curricular. É obrigação da escola preparar esse sujeito. Quando a gente pega... sabe que minha área acadêmica é gestão de carreiras, né? E eu fazia uma palestra com os alunos e perguntava assim, quem aqui já fez inglês, informática? Todo mundo levantava a mão. Aí eu mostrava um slide, assim, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, assim, quais são as competências mais importantes para contratar alguém? Aí vinha liderança, relacionamento humano, capacidade de comunicação. Eu dizia, quem fez um curso disso? Aí ninguém levantava a mão, tinha até um barulhinho de grilo que eu colocava na época. Então, parabéns, vocês estão se preparando para um mundo que já foi, para o mundo dos pais de vocês. Que é isso, a escola de hoje não é mais a escola... Claro, matemática, português é essencial, é claro que é. Mas hoje em dia, com um celularzinho, com acesso, todo o conhecimento está na minha mão. Agora, gerir o conhecimento, pensar, saber se relacionar, saber se comunicar, ter empatia com o outro, isso é muito mais difícil de ensinar. É função da escola. É uma utopia? É claro que é. Eu tenho escola no Maranhão que o chão é de barro, né? Que não tem luz elétrica. Mas a gente tem que ter utopias, a gente tem que saber onde a gente quer chegar com a educação. E essa pauta da diversidade, da questão dos LGBTs, é fundamental. Educação e cultura, né? Se a gente tem um avanço aí muito grande da pauta, se deve à cultura. Né? É Pablo Vittar, é o beijo gay da novela, porque isso chega numa cidade ribeirinha lá da Amazônia, onde a gente não chega. E aquele menino que está se percebendo gay, porque eu, quando me descobri gay, não me lembro que era Clodovil e Jorge Lafon, 2 piadas de referência, ou as piadas homofóbicas dos Trapalhões. Era um gay caricato, que ninguém queria ser. Né? Hoje eu estava vendo... Era no máximo um Cazuza ali, né?
que se escondia de um pouco, né? referência. A televisão não falava muito da sexualidade do cara. Ele falava, ele era muito mais Sim, sim. corajoso, que a imprensa tinha não vamos falar muito sobre isso, porque, né? Até eu lembro do pai do Cazuza, quando fizeram o filme dele, assim, meu filho era muito mais gay do que apareceu no filme. Ficou incomodado porque o próprio filme escondeu um pouco a sexualidade do Cazuza. E hoje Sim. não, a gente tem aí uma chuva de youtubers, artistas, a cultura tem um papel importante. Eu fui um dos responsáveis de denunciar aquele negócio do Queer Museu. Eu estava no Ministério da Cultura, eles tinham o Santander cancelou a exposição do Queer Museu, mas era dinheiro da Rouanet. Dinheiro da Rouanet não é assim. Você não pode receber dinheiro público e cancelar a exposição. E aí fiz uma denúncia ao Ministério Público e eles tiveram que fazer novas exposições com aquele dinheiro que havia sido recebido. Então é isso, a gente tem que entrar em várias frentes, porque os ataques são em várias frentes. Legal, Eliseu. Tem uma pergunta aqui que me surgiu agora, se você me permite. Primeiro, eu queria dar um destaque, assim, por exemplo, para quem é candidato e está te olhando, né, e está se perguntando, pô, que legal, né? Quanta vitória legal o Eliseu teve. E é muito interessante ver essa tua trajetória revertendo na tua fama digital, né? Porque você virou aí uma celebridade do Twitter, né? Ontem você, de todas as lives que eu fiz agora, a que eu mais ganhei seguidor foi quando você me marcou lá no Instagram ontem de que estava fazendo, de que ia fazer live comigo. Então é muito legal. O que eu queria marcar assim para pré-candidatos, né? Repara como a tua institucionalização, a tua relação com o sistema político, né, foi te trazendo maturidade, junto com o ativismo, junto com uma produção de conteúdo, junto com construções legislativas, junto com ações judiciais, junto com a problematização desse processo, junto com a vulnerabilização, quando você traz, por exemplo, o teu caso lá de Recife, né, que são elementos super importantes para a gente construir essa persona política. Né? Então, ter uma luta legislativa, ter uma luta judiciária, ter uma luta, produzir conteúdo de qualidade, você tem feito lives de muita qualidade, você tem feito... então, eu acho que isso já é uma questão no qual vários pré-candidatos podem se inspirar em você. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que estou perguntando aqui num campo de desconhecimento mesmo. No nível municipal, Eliseu, que trata das campanhas desse ano, né? Tanto no executivo quanto no legislativo, assim, o que está em pauta para se fazer sobre a pauta LGBT no campo municipal, mesmo sabendo que a tua pauta é muito federal? Então, todas essas pautas que vêm nacional, elas se repetem no estado e no município. A lei estadual de homofobia do Rio fui eu que escrevi, porque ela tinha sido derrubada e a gente teve que refazer ela. E é isso, é um processo de negociação. Eu tive que sentar com o Pisciani e com o Pezão e convencer a eles que a gente tinha que fazer isso. Essa coisa que você falou da importância do partido, do diálogo. No município do Rio, a gente tem a lei municipal do Rio já há bastante tempo, então, assim, que é o que passa pela casa. Mas, por exemplo, a gente não tem inclusão de pessoas, por exemplo, INSS. Eu sei que até o pessoal apresentou isso uma vez. A gente podia dar desconto no INSS para empresas que contratassem pessoas trans. As escolas, o Rio tem a maior rede municipal de educação municipal América Latina. da América Latina, e ela é muito, muito importante. E na gestão do Eduardo Paes, eles criaram um projeto que era de escola integral, que tem várias disciplinas novas, de que inclusive eu fui consultor da Multirio para um programa sobre educação, que alguns professores davam orientação sexual. Então, assim, essa pauta ela pode entrar muito forte, e o Rio tem muito espaço para isso. A gente tem o pessoal está perguntando qual é a lei aqui, Eliseu. O número da lei? É. Eu não sei o número de cor. Eu Você tenho lembra? que olhar. Não lembro o número de cor. Não, tudo bem. Mas era a lei que tinha sido feita pelo MINC. O MINC fez a lei em 2010. Só que a lei tinha um vício de iniciativa. O que é isso? Como a lei estadual ela versava também sobre servidor,
servidor do Estado do Rio ele não pode ser homofóbico, É, a lei tinha que competência ser do executivo. competência do executivo. E aí os evangélicos descobriram isso. A mesma coisa aconteceu em Brasília, tá? Os evangélicos descobriram isso, os fundamentalistas. Eu não gosto de generalizar os evangélicos. E derrubaram a lei. E aí foi um Deus nos acuda, porque essa lei era a grande força que a gente tinha. A gente ainda não tinha criminalização e era o que impedia a gente ser expulso, porque a gente era proibido de beijar dentro de cinema. Eu já fui retirado uma vez no McDonald's, no Carnaval, McDonald's da Farm, eu estava beijando um garoto e o segurança me mandou embora. Eu chamei a polícia e chamei o gerente que deu um passa fora no segurança e eu falei, a lei é tal, 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 tal. E isso volta para a questão municipal. A gente não fala dessas leis nas escolas. A gente tem um problema no Brasil, a gente não conhece os nossos direitos. Então, tá aí então assim, mostrando que a gente pode... A pauta LGBT, ela passa por emprego, ela passa por escola, ela passa por segurança. A gente tem alguma política, a gente tem no Rio a DECRAD, uma delegacia de crimes raciais, mas quase ninguém conhece, é difícil você acessar pela internet. Então, assim, um gay que sofre homofobia, ele tem medo de ir para uma delegacia. Imagina, assim, se eu que sou um cara que estou no Senado, que tem sou uma pessoa conhecida, em Recife ficava inseguro de ir na corregedoria denunciar um policial, imagina uma menina trans da favela do Rio de Janeiro, como é que ela entra numa delegacia e fala, olha, eu fui vítima de homofobia. Lá no Rio, quando a gente tinha Superdir, a gente teve um caso de uma mulher que foi na delegacia porque ela foi chamada de sapatão para fazer um boletim de ocorrência e o delegado virou para ela, não, você não é sapatão? Então qual é o problema? A senhora é sapatão, a senhora é... E ela disse, não, eu sou lésbica, mas eu não sou... A gente teve que entrar com o processo, aí Cláudio Nascimento, a gente entrou com o processo, entrou com uma ação, a André Superdir, né? E exoneramos o delegado. Mas a gente só exonerou o delegado porque tinha lei estadual que versava sobre o delegado. Então, assim, esse arcabouço de proteções que você vai fazendo. A escola do Rio, ela não é só o Pedro II. Ela tem regiões onde a homofobia é muito forte, professores são homofóbicos. Então, assim, o que a gente tem de trabalho... Não, eu sou carioca, eu venho do subúrbio do Rio, é um terreno absolutamente homofóbico. Absolutamente homofóbico. Não, você não precisa ir para o subúrbio. Você tem regiões... Eu, quando fui consultor da Multirio, eu fui em todas as CREs. Né? CREs são as regiões administrativas do ensino. Então, assim, eu me lembro de escola que eu entrei, onde as pessoas tiravam foto comigo porque eu era loiro de olho verde. Porque o apresentador do programa era um menino negro. A gente escolheu para ter uma representatividade. Eu ficava meio por trás. Mas os meninos queriam tirar foto comigo e não com ele, porque eu tinha cara de galã de TV. Isso mostra o isolamento racial, étnico, financeiro que o Rio de Janeiro vive e que a gente tem que pensar em políticas para lidar com isso. Assim, como é que a gente muda esse pensamento? Por que alguém quer tirar foto com alguém que é loiro de olho verde? Isso é impensável. Isso é racismo puro, a influência do racismo sobre a população negra, né? Sobre o que é bonito, o que é belo. Os nossos gostos, eles não são nossos, eles são culturais. Né? Eu quando falo com os meus alunos e dou aula sobre isso, dou um exemplo que é meio escatológico, mas eu acho ele muito bom, que eu pergunto assim, você gosta de cheiro de cocô? Quase todo mundo me fala que não gosta, né? Eu pergunto por quê? Você gosta? Não. Por quê? Não. Não, o cheiro é desagradável, dá um pouco de nojo, né? Quando você era pequeno, ia lá e colocava a mão no cocô, colocava ele na boca, sua mãe falava, cacaca, fedido, não pode. A palavra da mãe é tão poderosa que você passa a ter asco e achar fedido algo que quando era pequeno você colocava na boca. A massinha de modelar ela foi inventada para a criança não colocar as fezes na boca, para não pegar. Porque tudo que nós somos é herdado do outro. O nosso inconsciente é o discurso do outro, o belo, o feio, o cheiroso. Senão a gente seria que nem cachorro. O cachorro, se você jogar um perfume francês no chão ou vômito, ele vai meter a cara igual. Então a homofobia, o racismo, o machismo, eles vêm muito forte pela figura parental e pela educação. Então é um lugar tremendo aí. E a gente volta, saúde do Rio, a gente tem processo transexualizador na UERJ,
mas assim, muitas trans não têm acesso ao hormônio, não sabem aonde ir, não sabem onde procurar. Então, assim, porque a gente tem. O município é a ponta, E se expõem, né? com medicações de baixa qualidade, né? Ou o bombeamento de silicone, né? Há pouco tempo eu tive uma amiga, a Agatha, que morreu por causa de decorrência do silicone que ela já tinha tirado, ela já tinha feito cirurgia, tirado tudo, mas aquilo criou um câncer e ela faleceu, acho que não faz nem um mês. Assim, a gente tem muitas perdas doloridas na nossa população. O município é a ponta. A gente às vezes não dá muita bola para o vereador, mas o vereador é muito importante. Ele é quem fica ali em contato com a escola, em contato com o bairro, em contato com a comunidade, é quem pode seguir uma ponta. E as pessoas são muito carentes, viu? Eu vejo assim, no meu Twitter, tem gente que acha que eu sou senador, que eu sou vereador, que eu sou deputado, as pessoas se confundem, principalmente porque eu sou verificado. E o que eu recebo de denúncia de gente pedindo socorro, de homofobia, de tudo, porque as pessoas ainda têm muita dificuldade de ter acesso aos seus políticos, aos seus parlamentares. E a gente tem que mudar isso. Assim. Com certeza. Eliseu, a gente tem a tua figura muito forte aí, recomendo muito, principalmente o Twitter do Eliseu nisso. Agora, que outros grandes nomes do país tratam dessa pauta, são importantes de serem acompanhados aí, Eliseu? Olha, essa pergunta ela é ótima, porque as pessoas falam muito assim, o STF criminalizou a homofobia, o STF garantiu sangue. O STF não faz nada. O STF só faz o que é provocado. Assim. A gente teve que entrar com a ação. Quando a gente entrou com a ação da criminalização, todo mundo achou que... Pressionado e provocado. Pressionado e provocado. A gente pressiona o STF agora para a gente garantir o sangue. Eu e o Iotti, a gente entrou com outra ação, porque a Anvisa não queria. O STF fica meio bravo com a gente às vezes. Os ministros falam, calma, não sei o quê. A gente tem que ter assim, muito cuidado nesse interlaço. Assim, hoje, a gente tem uma abertura muito boa com eles. E é isso. Hoje é aniversário do Tony Reis, meu querido amigo, vou mandar um abraço aqui para ele, que é um militante histórico, que cria na Aliança uma rede de advocacy e de contato no judiciário, na Anvisa, no legislativo. Até ele é muito melhor do que eu nisso. Quando a gente está lá na Câmara, ele me leva para conversar com o pastor Isidório, com o Feliciano, ele tem mais estômago do que eu. O Paulo Iotti, o advogado que foi da ação da criminalização, que é um cara que fala muito bem sobre isso, tem muita propriedade sobre isso. A gente tem a Maria Eduarda. Que Cada fala do Paulo é uma aula, né? Até demais, né? Se você tem o Paulo no seu WhatsApp, cuidado, que cada áudio dele é uma aula e assim. Quando o Paulo me liga, eu falo... Tem que agradecer o aprendizado. Não, tem muita gente que acha que eu sou advogado, né? Eu não sou advogado, eu sou discípulo do Paulo, porque quando ele me procurou... Sim. Vamos processar o Brasil por homofobia. Eu falei, eu não entendia nada de direito. Tive que aprender. A militância ela é uma luta de eterna aprendizagem. Assim. Tive que aprender sobre identidade trans, sobre direito, sobre um monte de outras coisas para poder falar, porque até hoje tem gente que fala que o STF legislou, que o direito que é um direito provisório. Eu tive que ter propriedade do direito para fazer isso. Então, o Paulo reclamando, a Nanda, que foi uma menina lésbica que ajudou a gente, que subiu o STF, a gente tem o orgulho de ter colocado uma trans, que é a Maria Eduarda, uma lésbica, para defender os nossos direitos. Então, a gente tem isso aí de uma maneira muito, muito bacana. Quer dizer, tem uma rede de pessoas, de LGBTs, o Elton, que tem o Guia Gay, que às vezes é meio polêmico, nem tudo eu concordo com o Elton, ele defende aí uma pauta meio do gay branco e tal, mas é um cara que faz umas discussões muito importantes. Ele me deu uma bronca muito boa do Dia do Trabalho, que ninguém comentou que era o primeiro Dia do Trabalho desde a criminalização da homofobia. E agora a gente está vendo aí todo mundo celebrando a decisão dos Estados Unidos de proibir a homofobia no trabalho, e a gente já tinha isso no Brasil com a criminalização, mas não se falou muito sobre isso, né? Então, assim, é isso. A gente tem uma rede de pessoas, cada um no seu lugar. A gente teve a discussão agora com a parada virtual de São Paulo, e eu fiquei um pouco chateado também, porque a parada de São Paulo colocou lá um monte de youtuber e não colocou os velhos ativistas que fazem a luta. Eu acho que os youtubers não têm culpa, eles são super importantes, mas a gente tem que mesclar. A gente tem que trazer a galera que tem audiência, que está na ponta, os influencers,
Mas tem que chamar a Tchaka, tem que chamar, enfim, todas as pessoas que fizeram luta. Até saiu um vídeo esses dias no Twitter e eu compartilhei uma drag que ela fingiu desmaio para garantir a primeira parada gay de São Paulo e ela não foi chamada. E você vê, a gente tem que conciliar isso, é muito importante a gente lembrar. Tem um monte de gente para a gente seguir, para a gente escutar, para a gente discutir e para a gente saber o que está falando por aí. Gente na academia, gente no judiciário. Você vê que lá, não vou falar o gabinete de qual ministro, mas um dos ministros do STF tinha um assessor gay que era assim, quem mais nos ajudou, não posso falar quem é, porque esse aí funciona nos bastidores, mas ajudou a gente muito, assim, olha, fala para o ministro isso, dá essa tal pauta, marcava a agenda fora do horário, a gente ia lá de noite, esses ministros recebiam a gente, então a gente está em todos os lugares, a gente tem que aumentar essa máfia LGBT, mas ela é muito importante, assim, porque a gente está em todos os lugares, a gente tem que saber aproveitar isso. Aliás, grande STF, né? Vem nos trazendo grandes alegrias aí nos últimos tempos, mandar aqui meu beijo para o STF. Ô Eliseu, você comentou um pouco da questão aí da educação, né? Queria que você aprofundasse um pouco, se você quiser, sobre efetivamente o papel da educação. Não só da educação institucional, né? Mas queria que você falasse como psicólogo também, assim, sobre como conversar isso com as pessoas, com filhos, como é que é o papel da educação aí no avanço dessa pauta civilizatória, né? É mais do que isso, tá? É defender as vidas. O Brasil é o único país da América Latina onde o HIV está crescendo. Por quê? Porque se proíbe educação sexual nas escolas, não se faz testagem. E olha que nós fomos modelo no mundo com a quebra das patentes e a distribuição de medicamento. Nós somos signatários do Tratado de Paris, que é 90% de pessoas testar. E se eu testar todo mundo, colocar todo mundo indetectável, eu posso erradicar o HIV. Mas o que a gente acontece é o contrário. Ele cresce em jovens de 13 a 19 anos. Porque é isso, a gente tem que entender que a escola ela não é só para ensinar. Hoje em dia, os meninos ficam em média de escola pública 3 horas por dia na escola. É muito pouco. As escolas privadas de 6 a 8, isso é o ideal. E aí a escola tem um papel de dar comida para muitas crianças, é a única refeição que elas fazem no dia. Combater abuso sexual. A escola pública ela é muito importante, porque a escola privada, o professor às vezes não pode se meter na família porque ele perde emprego. Se o aluno sai da escola, a escola ameaça o professor. Eu já vi isso acontecer. A estabilidade do professor é muito importante da escola pública, porque ele pode denunciar uma família sem ser rechaçado, sem ser demitido. E isso é muito importante e muita gente não fala sobre isso. Também é um professor que pode denunciar se uma criança está sendo vítima de homofobia em casa, se está sendo vítima de transfobia, pode chamar os pais para conversar e falar do que está acontecendo. Porque a sexualidade, ela acontece, assim. Olha, faz muitos anos que eu não trabalho mais assim na ponta na escola, mas há 10 anos atrás, mais 15 anos atrás, eu estava numa escola e tinha, isso é muito novo, eu tinha uma novela que era Dara e o Cigano Igor, e eu tinha um menino que ele dizia que... Peguei, não sou tão novo, não. Tinha um menino de 5 anos de idade que ele ia para a escola e dizia que ele era Dara. Ele ia com pulseira, maquiado, e a escola não sabia o que fazer com aquilo. Os professores não sabiam o que fazer com aquilo. Eu já tive uma escola na Barra da Tijuca onde um menino ficava lambendo a orelha do outro. 6 anos de idade. O que se faz com isso? Proíbe de beijar a orelha? Briga com eles? Fala que não é o local? E aí você tem que preparar a escola, os pais, e não falar é o pior. Porque se eu não falo disso na escola, eu falo em casa, ou falo na rua. E que é o que acontece muitas vezes, principalmente com LGBT. Né? O menino gay, ele aprende a sexualidade dele na rua, escondido, na internet, no chat. Isso é muito perigoso, né? O que pode acontecer disso, é como eu dei o exemplo aí do irmão do Hulk, é muito mais perigoso quando você aprende na rua. Então tem um papel da escola fundamental. E tem a transformação que a escola vem passando desde os anos 80. Assim. Se nos anos 80 todo o conteúdo estava na Barça, e eu tinha que decorar aquele conteúdo, e aí tinha um processo muito... Hoje em dia, o que a gente tem é um outro processo na escola, no mercado de trabalho, que é de gestão do conhecimento, de saber lidar com
Tá aí o fenômeno das fake news que não deixa a gente mentir. O grande drama que a gente tem hoje é que a gente não sabe mais onde se informar. E aí o viés de confirmação, eu acabo me informando onde eu quero me informar. Ah, não, isso aqui está falando dessa notícia do jeito que eu gostaria de ler. E aí a gente tem aí cada um com gente que não acredita mais na ciência, que não acredita mais em nada. E a repercussão... E aí você tem o Terça Livre. Você tem o Terça Livre, tem pessoas dizendo que o isolamento tem que acabar, que as pessoas têm que ir para a rua, que a ONU globalista. Você tem essa loucura toda que acontece. E, de novo, a população LGBT está na linha de frente, né? Ideologia de gênero, que a gente vai transformar as crianças, que a gente quer que os pais não definam o sexo dos seus filhos até os 18 anos de idade, que querem... Agora tem um projeto de lei aí para proibir trans no esporte. Então, peraí, não é o COI mais que decide se alguém tem vantagem biológica ou não. São os deputados. São os deputados que vão decidir que uma menina trans patinadora leva vantagem ou não. Quer dizer, é uma descrença na ciência para ficar com posições. Isso volta para a escola. O fracasso da escola brasileira, ele não é por acaso, ele é um projeto político. Essas pessoas querem uma escola ruim, fraca, porque esse cara que sai fraco da escola, que sai sem pensamento crítico, sem capacidade de reflexão, é o eleitor dessa galera. É quem vai cair na fake news, é quem vai ter um viés de confirmação maior, porque essa vitória eleitoral que a gente teve, ela é anti-ciência, ela é anticultura, ela é dessa posição do achismo. Ah, eu acho isso, eu acho que ser gay não é legal, eu acho que a confusão de homofobia com liberdade de expressão, que é uma loucura, porque não existe censura quando eu puno alguém homofóbico. Ele tem o direito de falar a bobagem dele, mas ele tem o dever de ser punido. Não pode confundir censura com falta de punição, com falta de regra. Eu não posso ter discurso de ódio, né? Tudo isso vem da escola. A escola sem partido, ela é um projeto político. Ela quer uma escola racista, uma escola machista, uma escola misógina, e eles organizaram essa histeria da ideologia de gênero, que a gente nem sabe mais o que é, né? Porque a ideologia de gênero, agora a ideologia de gênero, comunista, gaysista, feminazi, tudo junto, cada um escolhe o que coloca nisso, para dizer, a escola não pode fazer isso. Se a escola não fizer isso, quem vai fazer? Quem vai combater a homofobia? Quem vai combater a misoginia? Quem vai discutir o racismo? Quem vai falar sobre a história da população negra no Brasil e no mundo? Se não for a escola, quem vai fazer? Os pais? Quem prepara esses pais? Quem educa os pais? Ainda mais de um país pobre e com baixa escolaridade como a gente. Na Constituição está muito claro, a educação é dever da família, da sociedade e do Estado. Não é principalmente da família, é dos três juntos. Porque a família erra, o Estado erra e a sociedade erra. Por isso que a gente deixou bem amarradinho, que são os três, um vigiando o outro. Então, o conteúdo de sala de aula, ele não é da cabeça do professor, ele passa pela Lei de Diretrizes Básicas de Educação, lei estadual, lei municipal, pela Câmara de Vereadores, pelo secretário de Educação, pelo conselho escolar, pela direção da escola. Ele é super controlado. Se um professor fala bobagem em sala de aula, ele pode ser responsabilizado por isso. O que eu não posso é censurar o professor. Dizer para ele que disso você não pode falar. Você não pode falar contra o racismo, você não pode falar contra a homofobia, que é o que eles tentam fazer. Teve uma coisa que a gente está entrando nos últimos 10 minutos aqui, Eliseu. Eu queria, antes de tudo, resgatar uma coisa muito legal, que foi o resultado, a externalidade, né, da lei da criminalização da homofobia, e que passou a coibir cantos homofóbicos em estádio, né? Eu frequentei estádio minha vida inteira e sempre achei, falei, cara, eu vou morrer ouvindo esse mesmo tipo de coisa, né? E que incrível esse resultado prático de uma legislação num país que tanta lei é feita e não pega, né? Agora, o que eu queria te perguntar, Eliseu, espera aí rapidinho que o cloroquina está tentando tirar meu fone aqui. Mas me fala, eu queria que você falasse um pouquinho mais, nesse finalzinho, sobre duas questões. Primeiro, sobre esses bastidores legislativos, né? Jesus, está difícil aqui hoje, o meu suporte está caindo toda hora. Mas
primeiro sobre assim, como é que é o bastidor do legislativo, o que é importante de saber sobre o bastidor do legislativo para alguém que está querendo fazer uma mudança legislativa municipal, por exemplo. Isso é a primeira questão. A segunda é o que você recomendaria para alguém que é pré-candidato aí hoje e que por onde que começa, alguém que se importa com o tema, por onde que começa, por exemplo, a fazer esse ativismo mais jurídico? Se você puder falar um pouquinho disso também para fechar esse ponto aí da live. Tá. Quando eu fiz aquela live com a Sherazade, ela fez uma pergunta que eu gostei muito. Ela perguntou se o Congresso Nacional era homofóbico. Eu falei, não. O que tem é um bando de canalha que entende que a homofobia dá voto. E é isso. Eu não acho que o Feliciano seja homofóbico. Pelo contrário, eu acho que ele gosta bastante de gay. E quando ele me vê, me abraça, brinca, ri, faz piada, tira foto com a bandeira comigo, me prometeu até uma gravata dourada, que eu falei para ele que era super gay, e até hoje ele não me deu. Mas ele entende que o eleitorado dele elege ele para fazer essas bobagens, como o pastor Isidoro. O pastor Isidoro uma vez ficou me contando meia hora sobre o exame de próstata que ele fez e como ele gostou, e fazendo piada sobre o Toffoli ser um gatão. Agora, fala que é ex-gay, enfim. Isso na Câmara de Vereadores é mais forte ainda, porque quem é o poder local? É o padre, é o pastor, é aquela comunidade mais conservadora. Então, os conservadores, eles entendem que isso dá voto. E dá. Algum tipo de voto. Não a homofobia, mas o pânico moral que a homofobia causa. Tá? Eu vou salvar a família, eu vou proteger a tua criancinha. Aquele vídeo meu que viralizou da ideologia de gênero, foram 5 horas de audiência pública, e tinham mães que diziam para mim, deixem as crianças em paz. E eu dizia para elas, mas meu amor, eu quero que sua criança seja feliz, como ela for, não quero transformar ninguém em nada. O que a gente precisa fazer? A gente tem que mostrar que a pauta progressista também dá voto. As pessoas ainda não entenderam isso, mas ela dá. Agora, é um voto mais difícil, que é um voto muito crítico, é um voto do cancelamento. Se você dá uma escorregada fora, o nego cai matando em cima. Você vê aí o que acontece com a Tabata, que é uma menina super progressista, bacana, mas cada vez que eu boto uma foto com a Tabata nas minhas redes, eu perco 400, 500 seguidores, só que eu sou amigo da Tabata. Eu nem penso em tudo. A Tabata é mais conservadora do que eu em várias coisas. Mas, assim, eu não posso nem ser amigo mais da pessoa. Então, é um voto delicado. Como é que funciona no legislativo? Muitas vezes é publicamente, né? Uma bandeira importante. Muitas vezes você tem que conversar com os caras. Fala assim, não tem como não votar nisso aqui. Eu lembro de uma vez que era o casamento gay. A gente estava com ele... Foi o ano passado? Não, foi 2017. E os senadores estavam fugindo para não votar. Eu peguei, fiz uma lista de todos os senadores, não vou falar qual é o partido, mas um partido que eu me dou muito bem, um partido social-democrata de grande tamanho. Chamei um senador... Social-democrata do Brasil. Chamei um senador que eu sei do compromisso dele pessoal com a pauta e falei, senador, se amanhã os senadores fugirem, eu vou dar essa lista para o jornal e vou dizer que esse aqui saíram correndo, engatinhando e vai sair no jornal isso. No dia seguinte, todos ficaram, a gente conseguiu votar. A gente não teve a vitória ali por uma manobra do Magno Malta, mas a gente teria os votos. Então, assim, é esse corpo a corpo que é muito difícil, mas você indo lá, você consegue fazer. Isso é uma coisa, as pessoas não têm a prática de ir na Câmara de Vereadores, na LERJ, no Senado, e tem que ir. Essa pressão lá, você organizar, a gente é o maior movimento social de rua do mundo. A gente coloca 3 milhões de pessoas na parada. Às vezes a gente tem dificuldade de botar 50 pessoas no Senado. E é muito importante essa pressão, esse barulho. Isso mobiliza muito os parlamentares. O barulho da rua também mobiliza os parlamentares. A parada mobiliza muito. Então, assim, aprender como mexer com o legislativo é fundamental. A lei estadual de homofobia a gente conseguiu porque a gente encheu a LERJ, tinha fila para entrar, e aí eu elogio meus amigos do Arco-Íris, o Cláudio, o Júlio, figuras que também todo mundo deve seguir, e principalmente o Júlio faz um trabalho muito legal também com HIV e AIDS. A gente encheu aquilo ali e fizemos um barulhão e os caras tiveram que votar porque a gente ficou enchendo vários dias seguidos. O Tufson, meu amigo, já se acorrentou na frente da LERJ
para garantir direitos. É isso, é essa articulação. Muita gente às vezes me critica, fala que eu sou gay de gabinete. É verdade, eu sou um cara de gabinete e não tenho a menor vergonha disso, assim, porque o fato de eu ser um professor universitário, autor de vários livros, branco, infelizmente me abre muitas portas. E quando eu entro nessas portas, eu levo a voz de muita gente que às vezes não consegue entrar. Então a gente precisa do gay de gabinete, a gente precisa do militante na rua, a gente precisa do pessoal no Twitter fazendo hashtag. Essa junção que a gente consegue fazer. A criminalização da homofobia não veio só por causa dos meus olhos. Veio porque a gente botou Daniela Mercury falando com todos os ministros, a gente encheu as redes sociais de hashtag. Então, é isso que a gente consegue. Isso responde um pouco a outra pergunta. O judiciário ele é mais progressista, porque não depende de voto. Então, é uma outra luta, é muito mais da argumentação, da parcimônia, de mostrar que aquilo é uma pauta importante, levar dados científicos. Eu acho que é por isso que o STF é mais progressista. Assim, como não depende de voto e a gente ainda não tem um ministro terrivelmente evangélico, foi o que a gente conseguiu com a questão do sangue. A gente começou a mostrar que o sangue era testado, que tem gays casados ou gays que usam preservativo, que não são grupo de risco, que todo sangue tem que ser testado. E dentro desses argumentos a gente conseguiu mostrar aos ministros que aquilo ali era preconceituoso. Então, é esse tipo de argumentação. Mas em todos os lugares, eu acho que uma coisa que a gente tem que valorizar muito é o que a gente chama de advocacy. Essa capacidade de argumentar, de discutir e a pressão social. Assim. Eu fico muito triste quando as pessoas falam que a parada LGBT é só putaria. Não é. E mesmo que fosse, a putaria é muito importante. Ir lá, beijar na boca, no meio da rua, a trans que tira a camisa e fala que é mulher, mostra que é mulher, ela tem um papel social muito importante. A parada LGBT é uma manifestação de rua muito importante e que repercute sobre os parlamentares, sobre o judiciário, que pauta a sociedade. Então, essa junção de lutas é que faz a gente chegar em algum lugar. E a gente chegou muito, tá? Em 10 anos, o Brasil hoje tem a maior rede de proteção